Ela só queria chegar ao trabalho, mas desmaiou dentro do elevador. Quando abriu os olhos, estava nos braços de um médico milionário, e aquele encontro inesperado mudaria tudo. O que ele viu nela? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, mas Marina Oliveira já estava acordada há 20 minutos, olhando o teto rachado do seu pequeno apartamento na Vila Madalena. O barulho dos primeiros ônibus na rua misturava-se com o ronco suave de sua mãe no quarto ao lado, um som que a tranquilizava mesmo nos dias mais difíceis. Dona Helena havia passado uma noite ruim novamente. A diabetes estava cada vez mais descontrolada, e os medicamentos caros consumiam boa parte do salário de Marina. Levantou-se devagar, sentindo o peso familiar da exaustão nos ombros. Eram quase 2 anos desde que começara a fazer turnos duplos no Hospital das Clínicas, trabalhando na UTI durante o dia e no pronto-socorro durante a madrugada 3 vezes por semana. Aos 28 anos, sentia-se às vezes como se tivesse 40. "Bom dia, filha", murmurou Dona Helena da cozinha, já preparando o café com leite aguado que tomavam todas as manhãs. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e mesmo com o rosto cansado, seu sorriso ainda conseguia aquecer o coração de Marina. "Bom dia, mãe. Como passou a noite?" Marina beijou a testa da mãe, notando que ela estava um pouco mais pálida que o normal. "Ah, você sabe, algumas pontadas aqui e ali, nada demais." Helena mentiu com a facilidade de quem não quer preocupar os filhos. "Você está trabalhando demais, Marina. Olha essas olheiras." Marina evitou o espelho da cozinha. Sabia exatamente como estava. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, olhos amendoados marcados pela falta de sono e aquela expressão de cansaço que se tornara sua companheira constante. "Estou bem, mãe. É só uma fase." Mas não era só uma fase, e ambas sabiam disso. A situação financeira estava apertada desde que Helena tivera que parar de trabalhar como diarista devido às complicações do diabetes. O plano de saúde básico não cobria todos os medicamentos necessários, e as consultas com especialistas eram um luxo que mal conseguiam pagar. No ônibus lotado rumo ao centro da cidade, Marina apoiou a cabeça na janela embaçada e observou São Paulo acordar. O trânsito já estava intenso na Avenida Paulista. Executivos apressados caminhavam pelas calçadas com seus ternos impecáveis, e o contraste entre os arranha-céus espelhados e as pequenas casas da periferia que via pela janela sempre a lembrava da distância entre seus mundos. Chegou ao hospital às 7 em ponto, como sempre. O Hospital das Clínicas fervilhava de atividade, mesmo na mudança de turno. Marina cumprimentou as colegas com um aceno cansado e dirigiu-se ao vestiário para trocar de roupa. O uniforme azul claro estava impecável. Ela sempre fazia questão disso, mesmo quando tudo mais em sua vida parecia estar se desfazendo. "Marina, que bom que chegou cedo", disse Carla, sua supervisora, aparecendo no vestiário com aquele ar de quem trazia más notícias. "A Fernanda ligou doente e temos 2 pacientes graves na UTI. Você pode cobrir o plantão dela também?" Marina fechou os olhos por um segundo. Isso significaria trabalhar por 16 horas seguidas novamente. "Claro, Carla, sem problema. Você é um anjo, Marina. Não sei o que faríamos sem você." Enquanto caminhava pelos corredores em direção à UTI, Marina sentia o peso familiar da responsabilidade. Cada paciente era uma vida que dependia de sua atenção, de sua competência, de sua dedicação. Era isso que a mantinha de pé, mesmo quando o cansaço ameaçava derrubá-la. Saber que fazia diferença, que importava. O dia passou em um borrão de medicações, prontuários, familiares preocupados e decisões críticas. Marina mal teve tempo para almoçar, beliscando um sanduíche rapidamente entre uma emergência e outra. Às 3 da tarde, quando finalmente conseguiu uma pausa de 5 minutos, sentiu uma tontura estranha ao se levantar da cadeira. "Está tudo bem?" perguntou Juliana, uma colega mais nova que a admirava. "Só um pouco cansada", Marina mentiu, segurando-se na mesa. A tontura passou, mas deixou um eco desconfortável. Eram quase 7 da noite quando Marina finalmente conseguiu uma pausa maior. Havia prometido à mãe que chegaria em casa antes das 9 para jantar juntas, uma das poucas tradições que ainda conseguiam manter.
Decidiu subir rapidamente ao 12º andar para verificar os resultados de um exame de Dona Margarida, uma paciente idosa pela qual tinha especial carinho. O elevador do hospital estava vazio quando as portas se abriram. Marina entrou e apertou o botão do 12º andar, apoiando-se na parede de metal frio. O movimento ascendente pareceu mais intenso que o normal, e ela fechou os olhos, tentando controlar uma nova onda de tontura. Foi então que aconteceu. Entre o 8º e o 9º andar, o mundo simplesmente se apagou. Marina não sentiu quando seu corpo desabou, não ouviu o som surdo de sua cabeça batendo levemente na parede do elevador. Não percebeu quando as portas se abriram no 10º andar e um homem de jaleco branco entrou apressado, apenas para se deparar com ela desmaiada no chão. Dr. Rafael Mendonça estava saindo de uma reunião particularmente tediosa sobre os novos protocolos hospitalares quando decidiu usar o elevador em vez das escadas. Aos 35 anos mantinha-se em excelente forma física, mas depois de um dia inteiro operando, até ele sentia o cansaço. Estava distraído, pensando na complexa cirurgia que realizara pela manhã, quando as portas se abriram e ele viu uma mulher caída no chão. "Meu Deus", murmurou, entrando rapidamente e ajoelhando-se ao lado dela. Seus reflexos médicos acionaram imediatamente. Verificou o pulso, observou a respiração, notou a palidez extrema. "Ei, você consegue me ouvir?" Marina voltou à consciência lentamente, como se emergisse de um sonho profundo. A primeira coisa que percebeu foi um cheiro masculino agradável, uma mistura de sabonete caro e uma fragrância sutil que não conseguia identificar. A segunda foi que estava sendo segurada por braços fortes e seguros. "Calma, está tudo bem", disse uma voz grave e tranquilizadora. "Você desmaiou no elevador." Marina abriu os olhos completamente e se deparou com o rosto mais bonito que já vira. Traços marcantes, mas suaves, olhos castanhos escuros que transmitiam preocupação genuína, cabelos negros ligeiramente desalinhados. O homem usava um jaleco branco impecável sobre uma camisa social azul clara, e havia algo em sua postura que sugeria autoridade e confiança. O que aconteceu?" perguntou, tentando se sentar. A cabeça ainda girava um pouco. "Devagar", Rafael disse, apoiando-a gentilmente. "Você estava desmaiada quando entrei no elevador. Sou o Dr. Rafael Mendonça, cardiologista. Qual é seu nome?" Marina Oliveira. "Sou enfermeira aqui do hospital." Ela sentiu o rosto esquentar, constrangida por estar naquela situação vulnerável, diante de um médico que claramente não era do mesmo nível hierárquico que ela. Tudo nele, desde o relógio caro no pulso até a qualidade do jaleco, indicava que pertencia ao escalão superior do hospital. "Eu preciso levantar, tenho que voltar ao trabalho." "Não mesmo", Rafael disse com firmeza, mas sem rispidez. "Você precisa ser examinada. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Ou que dormiu uma noite inteira?" Marina tentou lembrar. O sanduíche pela tarde havia sido sua única refeição do dia, e na noite anterior havia dormido apenas 4 horas devido ao plantão extra. "Eu estou bem, doutor. Foi só um momento de fraqueza." Rafael a ajudou a se levantar lentamente, mantendo uma mão em seu braço para garantir que ela estava estável. Era alguns centímetros mais alto que Marina, e ela teve que erguer o olhar para encontrar seus olhos. Havia algo naquele olhar que a deixava nervosa. Não apenas preocupação médica, mas um interesse genuíno que ela não conseguia interpretar. "Você não está bem, Marina", ele disse, e ela ficou surpresa ao ouvir seu nome próprio soar tão natural em sua voz. "Quando foi a última vez que você fez um check-up completo?" "Eu sou enfermeira, doutor. Sei cuidar de mim mesma", respondeu, embora soubesse que estava mentindo. Fazia mais de 1 ano que não fazia exames de rotina. Não tinha tempo nem dinheiro para isso. "Claro que sabe", Rafael sorriu pela primeira vez, e Marina sentiu seu coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com o desmaio. "Mas até os profissionais de saúde precisam de cuidados médicos, especialmente quando desmaiam em elevadores." As portas do elevador se abriram no 12º andar, mas nenhum dos dois se moveu. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que Marina não conseguia nomear. Rafael continuava segurando levemente seu braço, e ela não fazia movimento para se afastar. "Eu vou ficar bem",
disse finalmente, dando um passo em direção às portas abertas. Obrigada por ter me ajudado. Marina, Rafael chamou quando ela estava quase saindo do elevador. Ela se virou, e ele hesitou por um momento antes de continuar. Isso pode soar inadequado, mas você permitiria que eu a examinasse? Como médico, quero dizer. Sem custos, obviamente. Estou preocupado com o que causou o desmaio. Marina o encarou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também algo mais. Um interesse que a deixava ao mesmo tempo lisonjeada e desconfortável. Médicos como ele não ofereciam consultas gratuitas para enfermeiras como ela. Por que faria isso? Por que, Rafael disse, e pela primeira vez pareceu um pouco incerto. Porque acho que você é do tipo de pessoa que cuida de todo mundo menos de si mesma. E porque... Ele parou, parecendo surpreso com suas próprias palavras. Por quê? Marina insistiu, curiosa apesar de si mesma. Porque algo me diz que você vale a pena ser cuidada. Ele respondeu simplesmente. Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Não sabia como responder a isso. Então apenas acenou com a cabeça e saiu do elevador rapidamente, ouvindo as portas se fecharem atrás dela. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao laboratório, não conseguiu tirar da mente os olhos preocupados de Rafael Mendonça, nem a sensação de segurança que sentira em seus braços. Havia algo sobre aquele encontro que parecia significativo demais para ser apenas um acaso médico. E lá embaixo, no elevador que descia, Rafael se perguntava por que uma enfermeira que ele acabara de conhecer havia despertado nele um interesse que não sentia há anos. Na manhã seguinte, Marina acordou com a sensação estranha de que algo havia mudado. O desmaio no elevador deixara um eco desconfortável, não apenas físico, mas emocional. Enquanto preparava o café da manhã, não conseguia parar de pensar no Dr. Rafael Mendonça e na forma como ele a havia olhado. Você está diferente hoje, observou Dona Helena, sentando-se à mesa pequena da cozinha. Mas... distraída. Aconteceu uma coisa ontem no hospital, Marina disse, servindo o café com leite aguado. Eu desmaiei no elevador. Helena deixou a xícara cair com um barulho seco na mesa. O quê? Marina, pelo amor de Deus, e você não me contou ontem? Mãe, fica calma. Foi só um momento de fraqueza. Um médico me ajudou e está tudo bem. Marina evitou mencionar como aquele médico havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar. Filha, você não pode continuar assim, trabalhando que nem uma condenada, mal se alimentando. Helena segurou a mão da filha. Promete que vai fazer uns exames? Marina assentiu, mas sabia que não tinha como pagar por exames particulares, e pelo SUS levaria meses para conseguir uma consulta. Prometo, mãe. No hospital, Marina tentou manter a rotina normal, mas se pegou olhando para os elevadores toda vez que passava pelo corredor principal. Era ridículo. São Paulo tinha milhões de habitantes e as chances de encontrar o Dr. Mendonça novamente eram mínimas. Além disso, médicos como ele não circulavam pelas mesmas áreas que enfermeiras como ela. Estava enganada. Por volta das 14h, enquanto atualizava prontuários na UTI, ouviu uma voz familiar conversando com o doutor Augusto, o chefe do setor. O protocolo novo pode reduzir significativamente o tempo de recuperação pós-operatória, dizia Rafael, gesticulando enquanto falava. Usava um terno cinza escuro impecável hoje, sem o jaleco, e Marina não pode evitar notar como ele ficava ainda mais impressionante assim. Dr. Mendonça, é um prazer tê-lo aqui colaborando conosco, respondia Dr. Augusto com aquele tom reverencial que usava apenas com médicos importantes. Sua experiência em cardiologia será invaluável. Marina baixou a cabeça, focando nos papéis à sua frente, mas podia sentir quando Rafael olhou em sua direção. Seu coração acelerou involuntariamente. Com licença, ela ouviu Rafael dizer. Dr. Augusto, podemos continuar nossa conversa em alguns minutos? Preciso verificar uma coisa rapidamente. Marina fingiu estar completamente absorta no prontuário de Dona Margarida quando percebeu alguém se aproximando. Marina? Ela ergueu os olhos fingindo surpresa. Dr. Mendonça, boa tarde. Como você está se sentindo hoje? Nenhuma tontura? Ele se apoiou na bancada ao lado dela, e Marina percebeu que várias colegas pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Era incomum um médico daquele calibre conversar casualmente com uma enfermeira.
Estou bem, obrigada, respondeu, tentando manter um tom profissional apesar da proximidade dele. Que bom. Rafael hesitou por um momento. Marina, sobre ontem, minha oferta ainda está de pé. Acho importante investigar o que causou o desmaio. Doutor, eu realmente agradeço, mas... Marina olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos das colegas. Talvez não seja apropriado discutir isso aqui. Rafael seguiu seu olhar e pareceu entender. Você tem razão, desculpe. Ele pegou um cartão de visita do bolso. Este é meu número. Se mudar de ideia ou se sentir qualquer coisa estranha novamente, me ligue. Marina pegou o cartão, seus dedos roçando brevemente os dele. O papel era de qualidade cara, com letras douradas em relevo. Dr. Rafael Mendonça, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular, Clínica Mendonça. O endereço era nos Jardins, um dos bairros mais nobres da cidade. Obrigada, disse, guardando o cartão no bolso do uniforme. Depois que Rafael se afastou, Juliana se aproximou com os olhos arregalados. Marina, quem era aquele deus grego? Dr. Rafael Mendonça. Ele me ajudou ontem quando passei mal. Mendonça. Esse sobrenome me soa familiar, disse Carla, aproximando-se também. Não é da família que tem aquelas clínicas caríssimas nos Jardins? Deve ser, Marina respondeu, tentando soar desinteressada, mas sentindo um aperto no estômago. Claro que ele era rico, só não imaginava o quanto. Marina, você sabe que ele estava olhando para você de um jeito diferente, né? Sussurrou Juliana. Tipo, ele parecia interessado mesmo. Não seja ridícula, Ju. Ele é só um médico preocupado com um caso. Mas mesmo dizendo isso, Marina sabia que havia algo mais. A forma como Rafael a olhava, como sua voz ficava mais suave quando falava com ela, como ele havia hesitado antes de se afastar, tudo isso indicava um interesse que ia além do profissional. Atentutia. Naquela noite, Marina chegou em casa mais cedo que o normal, mas encontrou Dona Helena sentada na poltrona da sala, com uma expressão preocupada que conhecia bem. O que foi, mãe? Filha, preciso te contar uma coisa. Helena suspirou pesadamente. Fui ao médico hoje. Marina sentiu o coração disparar. Como assim? Você não me disse que tinha consulta marcada, porque sabia que você ia querer ir junto e perder o trabalho. Helena levantou a mão antes que Marina pudesse protestar. Dr. Silva disse que preciso fazer uns exames mais específicos. Parece que a diabetes está afetando outros órgãos. Que exames? Marina se sentou no sofá, pegando as mãos da mãe. Uns exames do coração, dos rins, ele disse que pode ser caro. Helena evitou o olhar da filha. Marina, eu não quero que você se mate de trabalhar por minha causa. Mãe, não diga bobagem. Vamos dar um jeito. Mas mesmo falando isso, Marina sentia o peso da responsabilidade crescer. Como conseguiriam pagar por exames caros quando já mal conseguiam pagar os medicamentos básicos? Foi então que lembrou do cartão no bolso do uniforme. Mais tarde, sozinha no quarto, Marina ficou olhando o cartão elegante por longos minutos. Era loucura pensar em ligar para um médico que mal conhecia, especialmente um que claramente vivia em um mundo completamente diferente do seu. Mas, e se, antes que pudesse mudar de ideia, discou o número. Dr. Rafael Mendonça, atendeu uma voz familiar depois de 3 toques. Dr. Mendonça? É Marina. Marina Oliveira, do hospital. Marina! A voz dele mudou imediatamente, ficando mais calorosa. Que bom que ligou. Como está se sentindo? Eu estou bem, mas... Marina respirou fundo. O senhor disse que sua oferta ainda estava de pé? Claro. Quando você gostaria de fazer os exames? Na verdade, não é para mim. Marina fechou os olhos, sentindo-se constrangida. É para minha mãe. Ela tem diabetes e precisa fazer alguns exames do coração e dos rins, mas nós não temos como pagar por exames particulares, e pelo SUS vai demorar meses. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Marina se arrependeu imediatamente de ter ligado. Desculpe, foi inadequado da minha parte. Marina, pare. Rafael interrompeu suavemente. Não foi inadequado. Posso examinar sua mãe, sim. Quando seria conveniente para vocês? Doutor, eu não tenho como pagar. Não pedi para você pagar, ele disse, e Marina pode ouvir o sorriso em sua voz. Considere um favor para uma colega de trabalho. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que está fazendo isso?
Rafael ficou em silêncio por um momento. Posso ser sincero com você, Marina? Claro. Porque desde ontem no elevador não consigo parar de pensar em você. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. E porque tenho a sensação de que você é do tipo de pessoa que faria qualquer coisa pela família, inclusive se sacrificar. Estou certo? Marina não conseguiu responder imediatamente. Ninguém nunca a havia lido tão bem assim, tão rapidamente. Como você. Reconheço o tipo porque minha irmã é assim, sempre colocando os outros antes dela mesma. Rafael fez uma pausa. Marina, que tal marcarmos para amanhã à noite? Posso ir até vocês, se for mais fácil. Você viria até a Vila Madalena? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Médicos como ele não visitavam bairros como o dela. Por que não? Passe o endereço. Depois de desligar, Marina ficou sentada na cama, olhando o telefone como se fosse um objeto alienígena. O que estava acontecendo? Por que um médico rico e bem-sucedido estava se interessando por ela e sua família? Na manhã seguinte, passou o dia inteiro nervosa no hospital. Limpou o apartamento 2 vezes, fez Dona Helena usar seu vestido mais bonito e ela mesma trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma blusa azul simples e uma calça jeans, o mais elegante que seu guarda-roupa permitia. Às 8 da noite em ponto, a campainha tocou. Marina abriu a porta e quase perdeu o fôlego. Rafael estava ali, mas sem o terno caro desta vez. Usava uma camisa branca simples e calça jeans escura, carregando uma maleta médica discreta. Parecia mais acessível assim, mais humano. Boa noite, Marina, disse sorrindo. Ela notou que ele olhou rapidamente por cima do ombro dela, observando o apartamento pequeno, mas impecavelmente limpo. Boa noite. Entre, por favor. Marina se afastou, percebendo como ele parecia grande demais para o espaço pequeno. Mãe, este é o Dr. Rafael Mendonça. Helena se levantou da poltrona, claramente nervosa. Doutor, muito obrigada por vir até aqui. Desculpe pela casa simples. Dona Helena, a senhora tem uma casa linda. Rafael disse com sinceridade, beijando a mão dela de forma cavalheiresca. E uma filha excepcional. Marina sentiu o rosto esquentar, mas percebeu como sua mãe relaxou imediatamente. Rafael tinha um dom natural para deixar as pessoas à vontade. Durante a consulta, Marina ficou impressionada com a paciência e gentileza de Rafael. Ele explicou cada procedimento para Dona Helena, respondeu todas as suas perguntas sem pressa e tratou-a com o mesmo respeito que provavelmente dispensava aos pacientes mais importantes de sua clínica particular. Bem, Dona Helena, disse depois de terminar o exame. Sua filha estava certa em se preocupar. Vou pedir alguns exames específicos, mas posso adiantar que, com o tratamento adequado, a senhora vai ficar bem. Quanto vai custar, doutor? Perguntou Helena diretamente. Rafael olhou para Marina, que estava mordendo o lábio, claramente ansiosa. Dona Helena, que tal fazermos assim? A senhora me paga com um cafezinho e um pedaço daquele bolo que estou sentindo o cheiro desde que cheguei. Doutor, o senhor não pode fazer isso de graça, protestou Helena. Quem disse que é de graça? Rafael sorriu. Estou cobrando um cafezinho e um bolo. Isso não é de graça. Marina observou a interação, sentindo algo quente se espalhando pelo peito. Rafael não estava apenas sendo generoso. Estava sendo delicado, preservando a dignidade de sua mãe ao não aceitar a consulta como caridade gratuita. Meia hora depois, os 3 estavam sentados à mesa pequena da cozinha, tomando café e comendo o bolo de fubá de Dona Helena. Doutor, posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Helena de repente. Claro, Rafael respondeu, claramente divertido. O senhor tem namorada? Mãe! Marina exclamou mortificada. Rafael riu. Não tenho, Dona Helena. Por quê? Porque minha filha é solteira também e vocês ficam se olhando de um jeito. Helena deu de ombros com um sorriso maroto. Marina queria desaparecer debaixo da terra. Mãe, para com isso. Sua mãe tem razão, Rafael disse suavemente, olhando diretamente para Marina. Nós ficamos nos olhando de um jeito mesmo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os outros podiam ouvir. Marina, Rafael continuou, gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Sei que pode parecer estranho considerando como nos conhecemos, mas... Sim,
Marina respondeu antes que ele terminasse a frase, surpreendendo a si mesma. Rafael sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro da cozinha pequena. Ótimo. Vou buscá-la às 8? Depois que ele saiu, Marina e Dona Helena ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos. Marina, disse Helena finalmente, esse homem gosta de você de verdade. Mãe, como você pode ter certeza? Porque ele olha para você como seu pai olhava para mim. Helena sorriu com nostalgia. E porque homens como ele não vêm até a Vila Madalena só por educação, filha. Marina assentiu, mas uma preocupação continuava rondando seus pensamentos. Rafael podia estar interessado nela agora, mas o que aconteceria quando ele percebesse o quão diferentes eram seus mundos e o que as pessoas do círculo social dele diriam sobre uma enfermeira pobre da periferia? Marina passou o dia seguinte em estado de nervosismo absoluto. No hospital cometeu pequenos erros que nunca cometia. Esqueceu de anotar um horário de medicação, derrubou um copo com água, e Juliana precisou chamá-la 3 vezes antes que ela respondesse. Marina, você está no mundo da lua hoje, observou a amiga durante o intervalo para o lanche. Tem a ver com aquele médico gostoso de ontem? Ele me convidou para jantar, Marina confessou, mexendo distraidamente no sanduíche que nem estava conseguindo comer. Como assim? Juliana quase gritou, fazendo várias pessoas na lanchonete se virarem para olhar. Marina Oliveira, você vai jantar com o doutor Gostoso e não me contou antes? Ju, abaixa a voz, Marina pediu, sentindo o rosto esquentar. E não sei se foi uma boa ideia aceitar. A gente é de mundos completamente diferentes. Que bobagem. Você é inteligente, bonita, trabalhadora. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Marina queria acreditar nas palavras da amiga, mas a insegurança a corroía. Durante o banho em casa, observou-se no espelho embaçado do banheiro pequeno. Era bonita, sim, mas de uma forma simples, natural. Não tinha a sofisticação das mulheres que provavelmente frequentavam o círculo social de Rafael. Escolher a roupa foi uma tortura. Seu guarda-roupa era prático, voltado para o trabalho e para os poucos momentos de lazer que tinha. Finalmente, decidiu por um vestido azul marinho simples que havia comprado para o casamento de uma prima no ano anterior, a peça mais elegante que possuía. Você está linda, filha, disse Dona Helena, ajudando-a a prender o cabelo em um coque baixo mais elaborado que o rabo de cavalo usual. Esse vestido realça seus olhos. Às 8 em ponto, Marina ouviu o som de um carro parando na frente do prédio. Olhou pela janela e viu Rafael saindo de um BMW preto elegante, usando um terno escuro que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses. Ele chegou, murmurou, sentindo o estômago dar uma cambalhota. Respira fundo, filha. Seja você mesma. Marina desceu as escadas tentando controlar os nervos. Rafael a esperava na entrada do prédio e, quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Marina, você está deslumbrante, disse aproximando-se. O perfume masculino que ela havia notado no elevador era mais sutil hoje, mas ainda assim fez seus sentidos ficarem em alerta. Obrigada, respondeu, sentindo-se desajeitada. Você também está muito elegante. Rafael abriu a porta do carro para ela, um gesto cavalheiresco que a fez se sentir especial. O interior do BMW era luxuoso, com bancos de couro bege e um painel que parecia saído de uma nave espacial. Escolhi um restaurante na Vila Madalena mesmo, ele disse enquanto dirigia. Pensei que seria mais confortável para você ficar perto de casa. Marina ficou tocada com a consideração. Você não precisava... Marina! Rafael parou no sinal vermelho e a olhou diretamente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você parece tão surpresa com o fato de eu querer tratá-la bem? A pergunta a pegou desprevenida. Marina ficou em silêncio por um momento, pensando. Por quê? Porque homens como você não costumam se interessar por mulheres como eu. Homens como eu, ricos, bem-sucedidos, de família tradicional. Marina olhou pela janela. Eu sou uma enfermeira que mora num apartamento pequeno com a mãe doente. Nossos mundos são muito diferentes. Rafael parou o carro no estacionamento do restaurante, mas não saiu imediatamente. Marina, olha para mim. Ela se virou e ele pegou sua mão gentilmente. Quer saber o que eu vejo quando olho para você? Vejo uma mulher que trabalha turnos duplos para cuidar da mãe, que desmaia de cansaço,
mas ainda assim se preocupa mais com os outros do que consigo mesma, que tem uma dignidade e uma força que a maioria das pessoas que conheço nunca vai ter. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, eu vivo cercado de pessoas que têm dinheiro, status, todas as facilidades do mundo. Mas sabe o que a maioria delas não tem? Caráter, propósito, a capacidade de se sacrificar por amor. Ele acariciou o dorso da sua mão com o polegar. Então não me diga que somos de mundos diferentes. Prefiro muito mais o seu mundo ao meu. O restaurante era pequeno e aconchegante, com mesas íntimas iluminadas por velas e uma decoração rústica que combinava perfeitamente com o bairro boêmio da Vila Madalena. Rafael havia escolhido bem. Era elegante sem ser ostensivo, o tipo de lugar onde Marina se sentia confortável. Como você descobriu este lugar? Perguntou Marina, observando o ambiente acolhedor. Pesquisei, Rafael admitiu com um sorriso tímido. Queria encontrar um lugar especial, mas que não fosse intimidador. Li as avaliações online, olhei as fotos. Passei quase 2 horas escolhendo. A confissão a fez rir. Você passou 2 horas escolhendo um restaurante para mim? Na verdade, foram 3 horas. Mas quem está contando? Rafael riu também, e Marina percebeu como ele ficava ainda mais bonito quando relaxava assim. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Rafael contou sobre sua formação em medicina, sobre como sempre soube que queria ser cardiologista porque queria consertar corações, literalmente falando. Marina falou sobre sua paixão pela enfermagem, sobre como encontrava propósito em cuidar das pessoas nos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Minha família não entendeu quando escolhi enfermagem, confessou Marina, brincando com o guardanapo. Achavam que eu devia tentar medicina, ser alguém na vida, como se cuidar das pessoas não fosse ser alguém. Enfermeiros são a espinha dorsal da medicina, Rafael disse com convicção. Vocês passam mais tempo com os pacientes do que qualquer médico. São vocês que realmente curam, que consolam, que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Marina o olhou com surpresa. Não são muitos médicos que pensam assim. Então você conheceu os médicos errados. Rafael tomou um gole de vinho. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Quando era criança, passei muito tempo no hospital. Minha irmã mais nova nasceu com um problema cardíaco congênito. Sua expressão ficou mais séria. Os médicos eram competentes, mas eram as enfermeiras que seguravam minha mão quando eu estava com medo, que explicavam o que estava acontecendo quando meus pais estavam ocupados demais se preocupando. Foi uma enfermeira, Dona Conceição, que me disse que minha irmã ia ficar bem. E ficou? Ficou. Hoje ela é arquiteta, casada, tem 2 filhos lindos. Rafael sorriu. Mas eu nunca esqueci da importância das enfermeiras. É por isso que sempre trato vocês com o máximo respeito no hospital. Marina sentiu uma onda de carinho por ele. Como você consegue ser tão diferente dos outros médicos? Diferente como? Humilde, gentil, sem aquela arrogância que a maioria tem. Rafael riu. Talvez porque eu tenha crescido vendo o lado humano da medicina, ou talvez porque minha mãe me ensinasse que dinheiro e posição social não fazem ninguém melhor que ninguém. Sua mãe parece ser uma pessoa especial. A expressão de Rafael mudou ligeiramente. Ela morreu há 5 anos, câncer. Rafael, eu sinto muito. Marina estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a dele. Obrigado. Ele virou a palma para cima, entrelaçando os dedos com os dela. Foi difícil. Especialmente porque, apesar de todo o dinheiro da família, de todos os melhores médicos que pudemos pagar, não conseguimos salvá-la. É quando percebemos que algumas coisas estão além do nosso controle. Marina disse suavemente. Exato. E também foi quando percebi que o que realmente importa não são as coisas materiais. Rafael olhou diretamente para ela. São as pessoas que amamos, os momentos que compartilhamos, a diferença que fazemos na vida dos outros. Eles ficaram em silêncio por um momento, ainda de mãos dadas por cima da mesa. Marina sentia uma conexão com Rafael que ia além da atração física. Era como se suas almas estivessem se reconhecendo. Marina, Rafael disse finalmente, posso fazer outra pergunta indiscreta? Você está começando a parecer com minha mãe, ela brincou. Por que uma mulher incrível como você está solteira? Marina retirou a mão, voltando a brincar com o guardanapo.
Porque não tenho tempo para relacionamentos. Entre o trabalho e cuidar da minha mãe, mal sobra tempo para dormir. E antes, nunca houve ninguém especial? Marina hesitou. Houve, um colega da faculdade. Ficamos juntos por 2 anos. O que aconteceu? Ele quis que eu escolhesse entre ele e minha mãe quando ela ficou doente. Marina não conseguiu esconder a amargura na voz. Disse que eu precisava viver minha própria vida, em vez de me sacrificar por ela. Rafael balançou a cabeça. Que idiota! Foi o que pensei na época. Aparentemente ele queria uma namorada que pudesse sair todo fim de semana, viajar, viver como se não tivesse responsabilidades. Marina deu de ombros. Não sou esse tipo de pessoa. Ainda bem, Rafael disse com firmeza. Porque esse tipo de lealdade, de amor incondicional é raro. Qualquer homem que não valorize isso não te merece. Marina sentiu o coração acelerar novamente. E você, Rafael? Por que está solteiro? Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer parar de procurar. Ele respondeu simplesmente. Até agora. A implicação de suas palavras ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar sua vida completamente. Era emocionante e apavorante ao mesmo tempo. Rafael, disse hesitantemente, você tem certeza de que sabe no que está se metendo? Minha vida é complicada. Eu tenho responsabilidades, limitações. Marina, ele interrompeu gentilmente. Você está tentando me assustar? Talvez, ela admitiu. Porque tenho medo de me acostumar com isso e depois... Depois o quê? Depois você perceber que realmente somos de mundos diferentes e ir embora. Rafael chamou o garçom, pagou a conta e então se levantou, estendendo a mão para ela. Vem comigo. Eles saíram do restaurante e caminharam pelas ruas arborizadas da Vila Madalena. A noite estava agradável e havia casais e grupos de amigos aproveitando a vida noturna do bairro. Marina, Rafael parou em frente a uma pracinha pequena, iluminada por postes antigos. Quer saber qual é a diferença entre o meu mundo e o seu? Qual? No meu mundo as pessoas têm tudo, mas a maioria não tem felicidade real. No seu mundo as pessoas têm pouco, mas têm amor, propósito, conexões verdadeiras. Ele segurou as 2 mãos dela. Eu quero fazer parte do seu mundo, Marina, não o contrário. Marina olhou para ele por um longo momento, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. E se sua família não aprovar? E se seus amigos acharem estranho? Então eles não são realmente minha família e meus amigos, Rafael respondeu sem hesitar. Marina, eu tenho 35 anos. Sei exatamente o que quero. E o que você quer? Você, ele disse aproximando-se. Eu quero você. E então ele a beijou, ali na pracinha iluminada da Vila Madalena, com o som distante da música dos bares ao redor. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades, e Marina sentiu que sua vida estava definitivamente mudando. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Rafael, eu sei que é cedo para dizer isso, ele sussurrou, encostando a testa na dela. Mas eu acho que estou me apaixonando por você. Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas de felicidade ameaçarem escorrer. Eu também, admitiu. E isso me apavora. Por quê? Porque tenho a sensação de que você vai virar minha vida de cabeça para baixo. Rafael sorriu, beijando-a novamente, mais brevemente desta vez. Espero que sim, porque você já virou a minha. Nas 2 semanas seguintes, Marina viveu em uma espécie de sonho acordada. Rafael a procurava todos os dias. Às vezes aparecia no hospital durante o intervalo dela com um café e um sanduíche. Outras vezes a levava para jantar em lugares aconchegantes pela cidade. Ele parecia genuinamente interessado em conhecer seu mundo, perguntando sobre seu trabalho, ouvindo histórias sobre os pacientes, mostrando interesse real pela vida dela. Você está radiante, observou Juliana durante o plantão de quinta-feira. Esse homem está fazendo muito bem para você. Marina sorriu, organizando os medicamentos na bancada. Ele é diferente do que eu imaginava. Diferente como? Mais simples, mais humano. Marina fez uma pausa pensando. Ontem ele passou 3 horas no hospital só conversando com Dona Margarida porque ela estava se sentindo sozinha. Ele nem estava trabalhando. Tinha vindo me buscar para jantar. Uau! Esse cara é mesmo especial. Marina assentiu, mas uma preocupação continuava rondando seus pensamentos. Em 2 semanas, Rafael havia se encaixado perfeitamente em seu mundo,
mas ela ainda não havia visto nada do mundo dele. Não conhecia seus amigos, sua família, não sabia como ele vivia além dos momentos que passavam juntos. Na sexta-feira à noite, essa realidade veio à tona de forma inesperada. Rafael havia a convidado para um evento diferente, uma festa de caridade em um hotel 5 estrelas nos Jardins. É para arrecadar fundos para o hospital infantil, explicou. Pensei que você gostaria de participar, já que é uma causa importante. Marina aceitou, mas passou dias preocupada com o que vestir. Finalmente, pediu dinheiro emprestado para a vizinha e comprou um vestido preto simples em uma loja de departamento. Nada muito caro, mas elegante o suficiente para não se sentir completamente deslocada. Quando Rafael a buscou, vestindo um smoking impecável, Marina teve certeza de que havia cometido um erro. Você está linda, ele disse, mas ela percebeu um flash de preocupação em seus olhos quando olhou seu vestido simples. O hotel era deslumbrante. Marina nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Lustres de cristal, mármore por toda parte, garçons circulando com bandejas de champanhe caríssimo. As mulheres presentes usavam vestidos que custavam mais que seu salário anual, joias que reluziam sob as luzes, sapatos de marcas que ela só via em revistas. Rafael, uma voz feminina alegre, os interrompeu logo na entrada. Uma mulher loira deslumbrante, usando um vestido dourado que parecia ter sido feito especialmente para ela, aproximou-se com um sorriso radiante. Que bom te ver aqui. Oi, Fernanda, Rafael respondeu, e Marina notou uma certa tensão em sua voz. Marina, esta é Fernanda Almeida. Fernanda Marina Oliveira. Oi, Fernanda cumprimentou Marina educadamente, mas seus olhos fizeram uma avaliação rápida e não muito sutil do vestido simples dela. Como vocês se conheceram? Marina é enfermeira no Hospital das Clínicas, Rafael explicou. Ah, que interessante, Fernanda disse com um tom que claramente indicava que não achava interessante nem um pouco. Rafael, você tem que me contar sobre aquela cirurgia revolucionária que fez semana passada. Meu pai ficou fascinado quando contei para ele. E assim, Marina se viu sendo praticamente ignorada enquanto Fernanda monopolizava a conversa com Rafael, falando sobre pessoas que ela não conhecia, eventos aos quais não havia comparecido, referências a um mundo do qual não fazia parte. Com licença, Marina murmurou depois de alguns minutos. Vou ao banheiro. No banheiro luxuoso, olhou-se no espelho e sentiu uma onda de insegurança. Ao lado das outras mulheres que entravam e saíam, todas impecavelmente vestidas e maquiadas, ela se sentia como uma criança brincando de se vestir de adulta. Quando voltou, encontrou Rafael conversando com um grupo de pessoas elegantes. Aproximou-se hesitantemente. A clínica está expandindo para mais 2 unidades, ele estava dizendo. O mercado de cardiologia de alta complexidade está em crescimento. Rafael tem o toque de Midas, disse um homem mais velho, batendo no ombro dele. Tudo que ele toca vira ouro. Marina! Rafael a viu se aproximando e a puxou para junto do grupo. Pessoal, esta é Marina. Marina, estes são meus sócios na clínica, Dr. Augusto Ferreira, Dr. Paulo Mendes e suas esposas, Cláudia e Isabel. Prazer, Marina disse, tentando sorrir naturalmente. Marina trabalha no Hospital das Clínicas, Rafael acrescentou. Ah, médica também? Perguntou Cláudia com interesse. Não, enfermeira, Marina respondeu. E percebeu a mudança sutil na expressão das pessoas. Que interessante, disse Isabel, com o mesmo tom que Fernanda havia usado. Deve ser um trabalho muito gratificante. A conversa continuou, mas Marina percebeu que era praticamente invisível para o grupo. Falavam sobre investimentos, viagens internacionais, restaurantes caros, eventos sociais. Um universo completamente alienígena para ela. Marina parece meio quieta, observou o doutor. Paulo em um momento quando Rafael se afastou para cumprimentar alguém. Deve ser timidez, disse Cláudia com condescendência. Essas meninas simples ficam intimidadas em eventos assim. Marina sentiu o rosto esquentar de humilhação. Não era timidez. Era a clara percepção de que não pertencia àquele lugar, de que as pessoas a viam como uma curiosidade, uma fase passageira na vida de Rafael. O resto da noite passou em um borrão desconfortável. Marina tentou participar das conversas,
mas sentia-se cada vez mais deslocada. Rafael fazia o possível para incluí-la, mas estava claro que ele também estava dividido entre seus dois mundos. No carro, voltando para casa, o silêncio era pesado. Você está muito quieta, Rafael disse finalmente. Estou cansada, Marina respondeu, olhando pela janela. Marina, sobre hoje à noite... Rafael parou no sinal vermelho e se virou para ela. Sei que não foi fácil. Por que não me avisou como seria? Ela perguntou finalmente olhando para ele. Como assim? Rafael, eu estava completamente deslocada. Meu vestido custou R$ 200 e provavelmente era o mais barato do evento. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma extraterrestre. Rafael suspirou. Essas pessoas podem ser um pouco esnobres, mas não importa o que elas pensam. Importa sim, Marina disse com firmeza, porque essas pessoas fazem parte da sua vida. São seus amigos, seus sócios, seu círculo social. E daí? Isso não muda o que sinto por você. Marina ficou em silêncio por um momento. Rafael, me responde uma coisa com sinceridade. Sempre. Você teve vergonha de mim hoje? O quê? Claro que não. Rafael pareceu genuinamente chocado. Então por que não me apresentou como sua namorada para ninguém? Porque sempre dizia apenas que eu era Marina ou enfermeira do hospital. Rafael abriu a boca para responder, mas fechou novamente. A pausa foi reveladora. É o que eu pensei, Marina murmurou. Marina, não é isso. É que é cedo ainda. Não quero que as pessoas façam especulações. Ou você não quer que as pessoas vejam Rafael Mendonça namorando uma enfermeira pobre? Isso é injusto, Rafael disse, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Quando chegaram ao prédio de Marina, ela saiu do carro rapidamente. Rafael foi atrás. Marina, espera. Vamos conversar sobre isso. Não hoje, Rafael. Preciso processar algumas coisas. O que isso significa? Marina se virou para ele na entrada do prédio. Significa que talvez eu tenha razão desde o começo. Talvez nossos mundos sejam realmente muito diferentes. Marina, você está exagerando. Foi só uma noite difícil. Foi. Ela o interrompeu, porque eu tenho a sensação de que essa é a sua vida real. E eu claramente não me encaijo nela. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Por favor, apenas me dá um tempo para pensar. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Repassou cada momento da festa, cada olhar condescendente, cada conversa da qual se sentiu excluída. Lembrou da forma como as pessoas falaram com ela, versus como falaram com Rafael, da diferença de tratamento óbvia. Mas o que mais a incomodava era a hesitação de Rafael quando ela perguntou se ele teve vergonha dela. Aquela pausa de alguns segundos revelou mais do que 1000 palavras. Na manhã seguinte, Dona Helena notou seu humor sombrio imediatamente. O que aconteceu, filha? Vocês brigaram? Marina contou sobre a noite anterior, sobre como se sentiu deslocada e humilhada. E o que o Rafael disse? Perguntou Helena. Que não importa o que as pessoas pensam. Mas importa, mãe. Como vamos construir alguma coisa sólida se eu não consigo nem participar da vida social dele? Helena ficou em silêncio por alguns minutos, pensativa. Marina, lembra quando seu pai me levou para conhecer a família dele? Marina assentiu. Seu pai havia sido de uma família um pouco mais estruturada que a de sua mãe, embora não fossem ricos. A família dele me olhava de cima. Diziam que ele podia arranjar coisa melhor. Sabe o que seu pai fez? O quê? Disse para a família que, se não me respeitassem, perderiam o filho também. E nunca mais me levou para lugares onde sabia que eu seria maltratada. Helena pegou a mão da filha. Homem que ama de verdade protege a mulher dele, Marina. Não a expõe a situações humilhantes. As palavras da mãe ecoaram na mente de Marina durante todo o dia no hospital. Rafael mandou várias mensagens, mas ela não respondeu. Precisava de clareza sobre o que realmente queria, sobre se estava disposta a sempre ser a diferente no mundo dele. À tarde, Carla se aproximou dela na UTI com uma expressão estranha. Marina, tem um buquê de flores gigante na recepção para você. E quando digo gigante, é gigante mesmo. Marina desceu até a recepção e encontrou um arranjo de rosas vermelhas que ocupava metade do balcão. O cartão dizia: Desculpe por ontem, você significa tudo para mim. R. Nossa, Marina, disse a recepcionista com inveja. Quem é esse namorado rico?
A pergunta atingiu Marina como um soco. Era assim que sempre seria vista, como a namorada pobre do médico rico. Não como Marina, a enfermeira competente, a filha dedicada, a mulher forte. Apenas como um apêndice, uma curiosidade. Naquela noite, quando Rafael apareceu em sua porta, ela o recebeu com o coração pesado. As flores eram lindas, disse, deixando-o entrar. Marina, sobre ontem, Rafael começou. Você teve vergonha de mim, ela afirmou sem rodeios. Rafael abriu a boca para negar, mas ela levantou a mão. Não minta, Rafael, vi na sua cara, e entendo de verdade, mas isso me faz perceber que talvez não sejamos compatíveis. Marina, isso é ridículo. Um evento social não define um relacionamento. Define sim quando mostra que você não consegue me assumir completamente. Marina se sentou no sofá, indicando para ele se sentar também. Rafael, você é um homem maravilhoso, mas preciso de alguém que me ame o suficiente para me proteger, não para me expor a situações humilhantes. Eu te amo, Rafael disse, e era a primeira vez que usava essa palavra. Marina, eu te amo. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu também te amo, Rafael, mas às vezes o amor não é suficiente. Eles ficaram em silêncio, o peso da realidade pairando entre eles. Dois mundos, duas vidas, duas formas diferentes de enxergar o futuro. O que você está dizendo? Rafael perguntou com a voz rouca. Estou dizendo que talvez precisemos de um tempo, para você decidir se realmente quer uma vida comigo, com todas as complicações que isso significa. E para eu decidir se estou disposta a sempre ser vista como a namoradinha pobre do Dr. Mendonça. Rafael se levantou, claramente abalado. Marina, não faça isso. Não jogue fora o que temos por causa de algumas pessoas estúpidas. Não estou jogando fora, estou sendo realista. Marina se levantou também, indo até a porta. Rafael, se realmente me ama, você vai entender que preciso de tempo para pensar. E você também precisa. Depois que ele saiu, Marina se encostou na porta fechada e chorou. Chorou pelo amor que estava nascendo e já parecia condenado. Chorou pela impossibilidade de suas vidas se encaixarem perfeitamente. Chorou pela dor que viu nos olhos de Rafael quando ele saiu. Mas no fundo, sabia que havia tomado a decisão certa. Porque amor sem respeito não era amor. Era apenas uma ilusão bonita que uma hora se quebraria. 2 semanas se passaram sem qualquer contato entre Marina e Rafael. Para Marina, foram as 2 semanas mais difíceis que havia vivido em muito tempo. O trabalho no hospital continuava intenso como sempre, mas agora cada corredor, cada elevador, cada momento de pausa trazia a lembrança dele. Você está emagrecendo, observou Dona Helena durante o café da manhã de uma terça-feira chuvosa. E essas olheiras estão piores que antes. Estou bem, mãe, Marina mentiu, mexendo o café sem vontade de tomar. Filha, orgulho não alimenta ninguém. Se vocês se amam, por que não tentam resolver as coisas? Marina suspirou. Porque algumas coisas não têm solução fácil, mãe. Não é só questão de amor. Mas a verdade era que Marina questionava sua decisão todos os dias. Especialmente quando Juliana mencionava que tinha visto Rafael no hospital algumas vezes, sempre perguntando discretamente sobre ela para outros colegas. Ou quando Carla comentou que ele havia enviado flores para a UTI para agradecer o excelente cuidado da equipe de enfermagem. Um gesto que Marina sabia ser dirigido a ela. No hospital, Rafael também estava sofrendo. Dr. Augusto havia comentado com algumas enfermeiras que o jovem cardiologista parecia distraído, menos comunicativo que o normal. Suas cirurgias continuavam impecáveis, mas havia perdido aquele ar relaxado e bem-humorado que o caracterizava. Na quinta-feira dessa segunda semana, Marina estava organizando medicamentos quando ouviu uma conversa entre 2 auxiliares de enfermagem no corredor. Ele perguntou sobre a Marina de novo hoje. Coitado, está claramente sofrendo. Mas que burra essa Marina, hein? Dispensar um homem daqueles? Eu soube que a família dele não aprovou. Você sabe como é, né? Rico com pobre nunca dá certo. Marina sentiu o estômago se revirar. Então era isso? A família de Rafael havia interferido? Ela não havia considerado essa possibilidade, focada demais em suas próprias inseguranças. Naquela noite, não conseguiu se concentrar em nada. Ficou repassando as palavras que ouvira.
tentando entender se havia julgado mal a situação, e se Rafael realmente estava sendo pressionado pela família, e se ele estava lutando entre o amor por ela e as expectativas familiares. Sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando perfeitamente com o humor de Marina. Estava terminando seu plantão quando Carla se aproximou com uma expressão estranha. Marina, tem alguém te esperando na recepção. O coração de Marina disparou. Seria Rafael? Desceu as escadas com o coração na garganta, mas quem a esperava era uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado e vestindo um casaco de lã caro. Marina Oliveira? A mulher perguntou, levantando-se de uma das cadeiras da recepção. Sou eu. Em que posso ajudá-la? Sou Helena Mendonça, mãe de Rafael. Gostaria de conversar com você, se possível. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A mãe de Rafael. Aquela mulher elegante e imponente era a pessoa que provavelmente havia convencido o filho a se afastar dela. Claro, Marina conseguiu dizer. Há uma lanchonete aqui perto. Prefiro um lugar mais reservado. Meu motorista pode nos levar a um café tranquilo. Marina hesitou, mas a curiosidade venceu. 15 minutos depois, estava sentada em um café elegante no centro da cidade, diante da mãe do homem que amava. Imagino que esteja surpresa com minha visita. Helena Mendonça começou, mexendo delicadamente o açúcar no café. Um pouco, Marina admitiu, tentando manter a compostura. Marina, vou ser direta. Meu filho está sofrendo, e pelo que percebo, você também. Marina não esperava por essa abordagem. Dona Helena, se a senhora veio aqui para me pedir para me afastar dele... Pelo contrário, Helena a interrompeu suavemente. Vim aqui para entender por que uma mulher que claramente ama meu filho está se afastando dele. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Rafael me contou sobre vocês, Helena continuou. Sobre como se conheceram, sobre sua mãe, sobre o trabalho que você faz e principalmente sobre como você o faz se sentir. E como é isso? Completo. Helena sorriu pela primeira vez. Meu filho sempre foi bem-sucedido profissionalmente, mas eu percebia que havia um vazio em sua vida. Uma falta de propósito além da medicina e dos negócios. Marina não sabia onde aquela conversa ia dar. Dona Helena, por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que não sou o tipo de mãe que interfere na vida amorosa do filho. Helena se inclinou ligeiramente para a frente. Marina, posso ser franca com você? Por favor. Rafael me contou sobre a festa de caridade, sobre como você se sentiu deslocada, sobre como algumas pessoas a trataram. A expressão de Helena se endureceu. Essas pessoas são imbecis, e se meu filho não te protegeu adequadamente naquela noite, então ele errou. Marina ficou surpresa com a honestidade brutal da mulher. Mas, Helena continuou, não condene meu filho pelas falhas dos outros, nem pelas suas próprias inseguranças. Como assim? Marina, você acha que eu sempre fui rica? Helena riu suavemente. Conheci o pai de Rafael quando eu era balconista em uma loja de departamentos. Ele era de uma família tradicional. Eu era filha de imigrantes italianos pobres. Marina arregalou os olhos. Sério? Muito sério. E sabe o que aconteceu? As pessoas me olhavam com desdém. Comentavam que eu estava apenas atrás do dinheiro dele, me faziam sentir pequena. Helena tomou um gole do café. A diferença é que Roberto, o pai de Rafael, nunca permitiu que isso continuasse. Ele deixou muito claro para todos que eu era a mulher da vida dele, e quem não me respeitasse não teria lugar em nossas vidas. Marina sentiu um nó na garganta. E o que isso tem a ver comigo? E Rafael? Tem a ver com o fato de que talvez você tenha desistido antes de dar a chance para Rafael provar que pode fazer o mesmo por você. Helena se inclinou novamente. Marina, meu filho está perdidamente apaixonado por você. Ele falou sobre pedir você em casamento. O quê? Marina quase derrubou a xícara. Mas está com medo de que você o rejeite por causa das diferenças sociais. Helena sorriu. Vocês dois são orgulhosos demais para o próprio bem. Marina ficou em silêncio, processando tudo o que estava ouvindo. Marina, posso te fazer uma pergunta? Helena disse suavemente. Claro. Você ama meu filho? Sim, Marina respondeu sem hesitar. Muito. E acredita que ele a ama também? Acredito.
Então, por que estão desperdiçando tempo com orgulho e inseguranças? Helena pegou a bolsa, preparando-se para sair. Marina, deixe-me dar um conselho de mulher para mulher. Não jogue fora o amor verdadeiro por causa do que outras pessoas pensam. As pessoas sempre vão falar, sempre vão julgar. Mas no final do dia, o que importa é o que vocês dois sentem um pelo outro. Antes de sair, Helena se virou novamente. Ah, e Marina, Rafael não sabe que vim aqui. Esta conversa fica entre nós duas. Marina passou o fim de semana inteiro repassando a conversa com Helena Mendonça. As palavras da mãe de Rafael ecoavam em sua mente, especialmente sobre não desperdiçar o amor verdadeiro por causa do orgulho. Na segunda-feira chegou ao hospital com uma determinação que não sentia há semanas. Havia tomado uma decisão durante a madrugada insone. Ia procurar Rafael e conversar honestamente sobre tudo. Sobre seus medos, suas inseguranças, mas também sobre seu amor por ele. Mas quando chegou à UTI, foi recebida por Carla com uma expressão preocupada. Marina, que bom que chegou cedo. Temos uma situação delicada. O que aconteceu? Um paciente de 45 anos deu entrada na madrugada com infarto. Cirurgia complexa e é o Dr. Rafael que está operando. Marina sentiu o mundo girar. Como ele está? O paciente? Grave, mas estável. A cirurgia já dura 5 horas. Posso saber alguma coisa sobre o caso? Carla hesitou. Marina, você sabe que não posso dar detalhes, mas é um caso complicado. Dr. Rafael está lá há 5 horas e, pelos comentários da equipe cirúrgica, está sendo uma das operações mais difíceis que ele já fez. O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade para Marina. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos estavam constantemente na sala de cirurgia, onde Rafael lutava para salvar uma vida. Era nesses momentos que percebia como o trabalho dele era intenso, como ele carregava o peso da responsabilidade por vidas humanas. Às 6 da tarde, finalmente teve notícias. Dr. Augusto apareceu na UTI com um sorriso cansado. A cirurgia foi um sucesso. Dr. Rafael conseguiu realizar um procedimento que poucos cardiologistas no país seriam capazes de fazer. Marina sentiu uma onda de alívio e orgulho. Como ele está? Exausto, mas satisfeito. Salvou uma vida hoje. Doutor. Augusto olhou para Marina com curiosidade. Ele vai ficar em observação com o paciente por mais algumas horas. Marina tomou uma decisão impulsiva. Doutor Augusto, posso pedir um favor? Gostaria de levar um café para ele. O chefe da UTI sorriu. Claro, Marina. Acho que ele ficaria feliz em vê-la. Marina parou na lanchonete do hospital, comprou 2 cafés e um sanduíche e dirigiu-se à ala cirúrgica. Encontrou Rafael na sala de observação pós-operatória, ainda vestindo o scrub cirúrgico, sentado ao lado da cama do paciente, monitorando os sinais vitais. Ele estava de costas para a porta quando ela entrou, e Marina pode ver o cansaço em sua postura curvada. Havia algo profundamente tocante em vê-lo ali, velando por um paciente após horas de cirurgia. Rafael? Chamou suavemente. Ele se virou, e quando a viu, seu rosto inteiro se iluminou, apesar do cansaço evidente. Marina, o que você está fazendo aqui? Trouxe café, ela disse, aproximando-se. Soube que foi uma cirurgia longa. Rafael se levantou e Marina pôde ver que ele estava realmente exausto. Havia olheiras profundas e suas mãos tremiam ligeiramente, tanto de cansaço quanto de adrenalina. Obrigado, ele disse, aceitando o café. Eu não esperava te ver. Como está o paciente? Vai ficar bem. Foi uma cirurgia complexa, mas conseguimos reconstruir 2 artérias que estavam completamente bloqueadas. Rafael tomou um gole do café e Marina percebeu o orgulho em sua voz. Ele tem 2 filhos pequenos. A esposa estava desesperada. Você salvou uma vida hoje, Marina disse com admiração. É para isso que estudei tantos anos, Rafael respondeu simplesmente. Então, olhou diretamente para ela. Marina, sobre nós. Rafael, eu vim aqui porque precisamos conversar. Mas primeiro você precisa descansar. Há quanto tempo não dorme? Umas 30 horas, ele admitiu. Mas estou bem. Não está não. Olha o estado das suas mãos. Marina pegou as mãos dele, sentindo o tremor. Come esse sanduíche e me deixa ficar aqui com você até o paciente estar estável. Rafael a olhou com surpresa. Você faria isso? Claro que faria.
Durante as 2 horas seguintes, eles ficaram na sala de observação, conversando em voz baixa para não perturbar o paciente. Rafael contou sobre a cirurgia, sobre os desafios que enfrentou, sobre o momento em que pensou que poderia perder o paciente. Deve ser assustador, Marina comentou, ter a vida de alguém literalmente em suas mãos. É, mas também é o que me motiva todos os dias. Rafael olhou para o paciente dormindo. Saber que posso fazer a diferença, que posso dar mais tempo para as pessoas ficarem com quem amam. É por isso que você se tornou médico? Em parte, mas também porque... Rafael hesitou olhando para ela. Porque quero usar tudo o que tenho, conhecimento, recursos, posição social, para fazer algo que realmente importe. Marina sentiu seu coração se aquecer. Ali estava a resposta para suas dúvidas sobre o caráter de Rafael. Vê-lo ali, exausto, mas dedicado, cuidando de um paciente como se fosse sua própria família, mostrava quem ele realmente era. Rafael, disse finalmente, quando o paciente estava claramente estável e eles podiam sair da sala. Preciso te contar uma coisa. Eles se sentaram em uma sala de espera vazia no corredor. Sua mãe veio me procurar, Marina disse, vendo a surpresa nos olhos dele. Minha mãe? Quando? Sexta-feira passada. Ela queria entender por que estávamos nos afastando. Marina respirou fundo. Rafael, ela me contou a história dela com seu pai. Rafael sorriu. Ela contou? Meus pais raramente falam sobre isso. Ela me fez perceber algumas coisas. Marina pegou as mãos dele. Primeiro, que eu estava sendo orgulhosa demais. Segundo, que estava julgando você pelas atitudes de outras pessoas. Marina, me deixa terminar, ela interrompeu. Eu tive medo, Rafael. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de sempre ser vista como a namorada diferente. Mas percebo agora que estava projetando minhas inseguranças em você. Rafael acariciou o rosto dela. E eu deveria ter te protegido melhor naquela festa. Deveria ter deixado claro para todos que você é a mulher mais importante da minha vida. É mesmo? Marina perguntou com um sorriso tímido. Marina Oliveira, Rafael disse, levantando-se e se ajoelhando diante da cadeira dela. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz ver propósito além do trabalho, me faz sentir completo. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Rafael, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito semanas atrás. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do scrub. Marina, eu te amo mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Casa comigo? Marina olhou para a caixa, depois para o rosto esperançoso de Rafael e começou a chorar. Rafael, se você disser sim, prometo que vou te proteger sempre, que nunca mais vou deixar alguém te fazer sentir pequena, que vou construir uma vida onde você se sinta amada e respeitada todos os dias. Sim, Marina sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, eu caso com você. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante, e colocou no dedo dela com mãos trêmulas de emoção e cansaço. Eu te amo, Marina Oliveira, disse, levantando-se e beijando-a. Eu também te amo, Rafael Mendonça. Ela respondeu contra seus lábios. E ali, no corredor do hospital onde se conheceram, no meio da madrugada após uma cirurgia que salvou uma vida, eles selaram o compromisso de construir uma vida juntos. Uma vida onde o amor seria sempre mais forte que as diferenças, onde encontrariam formas de unir seus mundos diferentes em algo novo e bonito. Agora, Marina disse, afastando-se ligeiramente, você vai para casa descansar. Amanhã planejamos nosso futuro. Rafael riu, beijando-a novamente. Sim, senhora futura doutora Mendonça. Marina Oliveira Mendonça. Ela corrigiu com um sorriso radiante. Não vou abandonar quem eu sou. Não mudaria nada em você, Rafael respondeu. É exatamente por quem você é que me apaixonei.